No vídeo de hoje vamos falar do RBR Rendimento High Grade, RBR-R11, um fundo de papel com desempenho razoável, mas com momentos em que sua cota chega em valores mais baixos, portanto interessantes para quem pretende adquirir a cota do fundo. Será que estamos em um momento desses? Confira esse e outros pontos importantes sobre esse fundo no nosso vídeo. Se o conteúdo for útil para seus estudos, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Vamos começar trazendo o portfólio do fundo. A maior posição do portfólio é o JK Iguatemi, com 8,2% de participação no patrimônio líquido. O devedor é o fundo imobiliário VBI Prime Properties, que adquiriu 20% da torre e tem contratos com a Johnson & Johnson e Prevent Senior. Outro CRI, o JK Financial Center, representa 7,7% do valor total do patrimônio do fundo. Tem como devedor um fundo de lajes corporativos da Rio Bravo e financiou a aquisição de uma torre AAA na Avenida JK, em São Paulo. A terceira maior posição é o GT Banco do Brasil. É a maior posição indexada ao IGPM. Responde por 6,2% do patrimônio líquido do fundo. Essa operação foi lastreada na sede administrativa do Banco do Brasil, em Brasília. Seguindo, entre as maiores posições, temos o JFL Jardim Faria Lima. Possui a taxa mais alta, com IPCA mais 7,75%. Tem como garantias as unidades residenciais no empreendimento Jardim Faria Lima. O CRI Cabreúva, com duration e LTV bastante baixos em relação aos demais do fundo. A operação está lastreada na locação de um galpão logístico AAA em Cabreúva, São Paulo, locado para uma empresa de varejo. O Faria Lima Business Center está indexado ao IGPM, está lastreado nos contratos de locação desse prédio localizado na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Seguindo, temos o CD Guarulhos, está lastreado na locação de um CD de uma rede de supermercados na região da rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos. O GE Barueri financiou a aquisição de um CD de 35 mil metros quadrados em Barueri por um fundo imobiliário e o locatário é a General Electric. O BTG Malls é a posição seguinte, financiou a aquisição de shoppings pelo FI de shopping do BTG e tem como garantias um shopping no Rio de Janeiro e outro na região metropolitana de Belo Horizonte. O Pátio Malzone permitiu a aquisição de prédio AAA na Faria Lima pelo fundo Blomocal Catuai. Entre os inquilinos temos o Google. O Patrifarm tem como garantia imóveis em Minas Gerais, trata-se de uma empresa patrimonial e é o único dessa lista das maiores posições com classificação BBB. O Itaim Bibi AAA permitiu a aquisição de um terreno perto da Faria Lima pela incorporadora AMY. E por fim, dentro das maiores posições do fundo, temos o Iguatemi, né, JK Iguatemi, dessa vez indexado ao CDI, que é o mesmo do começo do portfólio, que é a primeira linha lá de cima. Só que um indexado ao IPCA, outro indexado ao CDI. Resumindo, portanto, o portfólio de fundo, temos 92% das operações com rating A ou superior. As maiores posições das garantias estão em lajes corporativas, seguidos por logísticas e residenciais. E 83% estão na região sudeste, sendo que 79% delas estão no estado de São Paulo e chama a atenção que 44% do total está em regiões prime, dentro da capital do estado de São Paulo.
68% do fundo está indexado ao IPCA mais 6,4%. Isso ajuda a entender o motivo do seu rendimento ter reduzido nos últimos meses. 25% do total possui LTV acima de 75%, que são operações com um grau de risco um pouco maior. E 58% possuem risco corporativo, o restante são locações multiusuários. Vamos falar agora dos resultados do fundo nos últimos meses. Durante o período, o fundo foi ajustando o portfólio, aumentando a participação em CRIs vinculados ao IPCA, reduzindo, portanto, a participação em CRIs indexados ao CDI. Nessa tabela, trazemos o resultado do fundo. Já podemos ver algo interessante. A correção devido aos juros dos CRIs tem se mantido em patamar próximo, mas a correção monetária, grande parte com o IPCA, apresenta valor mais baixo em agosto. Com isso, o resultado do fundo ficou menor em agosto e seu rendimento veio caindo de 1,27 para 1. Com a queda do IPCA recente, devemos ter esse patamar mais baixo, pelo menos durante os períodos em que registrarmos essa inflação menor. O pico de rendimentos no último ano foi justamente em junho, com 1,27 por cota, mas o resultado do último mês leva um dividend yield ainda interessante de 12,9% ao ano. Fica um alerta que com essa situação, o rendimento no mês acabou ficando ligeiramente abaixo do CDI, como podemos ver na evolução do spread em relação ao CDI do fundo. A composição da receita ela é quase que toda vinculada aos CRIs, mas o fundo possui também pequenas participações em outros fundos, mas é uma proporção bem pequena. O fundo possui uma reserva de 55 centavos por cota, como podemos ver nesse gráfico. O retorno total do fundo desde a sua criação, incluindo os dividendos, foi de 185% do CDI, portanto, um nível de retorno mais alto, principalmente recentemente agora. O fundo possui um bom nível de liquidez, sendo negociado na casa de 4 milhões de reais por dia. Vemos, inclusive, pelo gráfico, que esse volume de negociação apresentou um aumento recente, nos últimos meses, pelo menos. Vamos agora comparar o fundo com outros fundos de patrimônio líquido similar e outros fundos de papel, obviamente. Começando pelo dividend yield, apesar de termos um rendimento relativamente bom, ele é intermediário em relação a outros fundos similares. Já a relação preço por valor patrimonial é a segunda mais baixa do grupo. É um ponto positivo para ele. O crescimento do dividend yield em 3 anos do RBRR11 é bastante interessante, chegando a 24%, ligeiramente abaixo do MCCI 11. O fundo apresenta boa liquidez média diária, como já vimos antes, e um número de cotistas compatível com os maiores fundos desse conjunto. Seu percentual em caixa é o mais alto desse grupo, como podemos ver na tabela. Analisando o histórico de investimentos, percebemos que apesar da queda nas cotações, o fundo ainda conseguiu chegar próximo à inflação devido aos bons rendimentos apresentados no período. Esse gráfico traz a cotação do fundo nos últimos anos. Percebemos claramente que existem momentos em que a sua cota apresenta menores valores, momentos de baixa, podendo ficar um momento adequado para quem pretende comprar a cota. E se observarmos ali, exceto o início da pandemia, ele aparenta estar aí próximo de um momento desses. O fundo está com desconto de 4% em relação ao seu valor patrimonial nesse momento. E por fim, vamos trazer os pontos positivos e negativos que identificamos no RBRR11.
No lado positivo, ele tem garantias em regiões bastante valorizadas de São Paulo, né? São garantias robustas. Ele apresenta um excelente nível de liquidez. O crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos foi significativo a cada ano e um momento que aparenta estar no seu momento adequado, aí baseado no valor da cota em relação ao seu histórico. Do lado negativo, ele tem uma grande indexação ao IPCA, em momentos como agora, em que a gente está registrando aí, inclusive, alguns períodos de deflação, é um fundo que vai notoriamente perder rendimento. Então, isso daí é uma característica que é intrínseca dele, aí, por conta da sua composição atual, do seu portfólio. E ele tem uma concentração até que grande, né, no setor de lajes corporativas, que é um setor que está passando aí por um processo de recuperação, mas é um setor que sofreu muito aí, principalmente durante o período da pandemia, com muita entrega, inclusive, de imóveis. Então, há de se verificar aí como é que teremos a recuperação de fato nessa área, né, e se os fundos, né, que possuem o CRI, que compõe a carteira do RBRR, se eles estão com uma liquidez razoável aí para manter os pagamentos aí das suas dívidas. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.